Bom dia. Tem alguém na sala? Bom, vou aguardar vocês chegarem para iniciar hoje, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o agente comunitário de saúde dentro do contexto de visita domiciliar.
Bom dia. Bom dia, Pro. Já estava aqui solitária. E eu tava achando que eu tava errada. Não, você está certa. Dá mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando. O Pro, Oi. aproveitando, deixando o celular ligado, mas eu não tô muito legal. Então, qualquer coisa, se eu sumir, tá? Você já sabe. Eu fiz químio. Ah, a Débora que está falando? E as visitas no banheiro estão sendo constantes hoje. Tudo bem, Débora. Desculpa, você me chamou, eu estava colocando um comprimido na boca, eu estava engolindo, senão eu ia ficar engasgada aqui. Não, Não, tudo bem. Eu não lembro se você conseguiu acompanhar a última aula, se você estava aqui com a gente. Eu faço uma pergunta é, teste para o pessoal participar no finalzinho da aula. Aí, então, se por isso você que eu não tô estiver bem ou se você não conseguir responder, não tem problema. Depois eu dou um jeito de você participar, tá bom? Tá bom, é só para avisar, porque justamente na última aula eu vi como foi, só Tá. que hoje tá difícil. Não, fique em paz. Tenta aí ficar da melhor forma possível, tá bom? E Tá você bom, se cuida, hein? tô Você tentando. principalmente. Sei que é meio clichê falar isso agora nesse período, mas você é o que a gente tem mais medo, né? É, Uma das. Bom, gente, vamos começar então. Não dá para esperar mais, tá? Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da prova, então.
A gente recebeu um comunicado ontem da coordenação, que ela também estava esperando um comunicado com relação ao colegiado, então por isso que a gente não se manifestou ontem. Então isso vai se estender tanto para vocês do Seminário Integrador da Saúde do Adulto, quanto todas as outras disciplinas, né? Saúde do adulto, tópicos, vai ser tudo igual, tá bom? A prova vai ser online e vai ser mantida a data, tá? Então, vocês que são meus de Seminário Integrador da Saúde do Adulto, a nossa prova estava marcada para o dia 15 de abril, certo? Alô, Além, vocês estão aí? Tô aqui. Então, tá bom. Lembra que a nossa prova estava marcada para o dia 15 de abril? Sim. Então, essa altura do campeonato, a gente não lembra de mais nada. Bom... a nossa aula estava marcada, então, para o dia 15, vai se manter, tá? E hoje, então, é a nossa última aula antes da prova, e vai ser baseada no conteúdo tudo que eu apliquei. Ai, misericórdia. E ela vai ser online, então a gente vai ter um tutorial ainda, nós professores, de como ela vai ser, e vocês também, alunos, terão um tutorial de como realizar, tá? E isso se estende para a saúde do adulto também. Saúde do adulto, eu estava conversando ontem com a professora Betinha. Bom, vou falar saúde do adulto amanhã, né? Deixa para amanhã para não ficar antecipando, senão eu acabo esquecendo. Mas todas as datas de provas vão se manter. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção de vocês com relação a acesso à plataforma, tá? Porque tem bastante aluno aqui que está pendente de acesso. Se bem que essa turma tem 20 alunos, só tem 11 aqui. Então, algumas pessoas têm último acesso só em março. Quem eu gostaria... por exemplo, Suzane Oliveira, você está aí? Você aparece aqui na tela para mim. Responde para mim, por favor. Será que ela está conseguindo responder, não? Suzane. Bom, Suzane... Mandei mensagem para ela, para ver se ela responde. Tá, ok, muito obrigada. Último acesso, 18 de março. Tá sem áudio, professora. Tá, avisa para ela que perde pontuação não acessar o AVA, tá? Então, último acesso, 18 de março. Outro aluno que está com déficit de acesso, Josi, não está aqui ainda. Último acesso, 27 de março. Como a aula é gravada, eu vou constar como aviso, tá? Já dado. Outro aluno que está com déficit, deixa eu ver se a aluna está aqui na plataforma. Ana Paula. Não estou vendo essa aluna aqui entre vocês. Último acesso, dia 22 de março. Aí, depois eu vou ter alunos com atraso de 1º de abril, que aí fica esperto, tá, gente? A gente não pode atrasar mais do que 7 dias, tem que entrar toda semana, né? Então, quem já vai começar a entrar em zona de risco aí, que acessou como uma última vez 1º de abril, a Débora... Oi, filha, a mamãe tá gravando aula, meu amor. Vocês estão vendo a imagem matinal do meu filho. Então, Débora da Silva, Diogo Augusto, Jennifer Travassos, Karine Dominique, Priscila Lima, todos esses já estão na zona de risco aí, porque já vai bater 7 dias aí de atraso, tá? Último acesso, tudo dia 1º de abril. O restante, se eu não citei seu nome, você está em congruência, né, como aluno com as diretrizes de acesso ao AVA, então, por favor, mantenha seu acesso, continue assim. Obrigada aí por você manter a seriedade do estudo, tá, gente? A gente sabe que isso é um momento sazonal que vai passar, mas vocês precisam manter esse elo de comprometimento e disciplina,
porque isso depende só de vocês, né? A gente, com relação à absorção do conteúdo, porque ministrar a prática, a gente está se esforçando bastante, mas vocês têm que fazer a parte de vocês também, senão vai ficar solto, tá? Então, tenham disciplina, criem disciplina, da mesma forma que vocês sentam aqui para ter aula com a gente, se hoje é Seminário Integrador da Saúde do Adulto, entra no AVA do seu portal, entra lá, acessa, né, vê o que tem de novo. Eu já postei até o encontro 12 para vocês, tem disciplina que já está até o encontro 13. Dá uma olhadinha se tem alguma atividade, algo postado, porque às vezes vocês se perdem nessas questões e perde nota de forma desnecessária, tá? Então, não esquecendo que no final da aula a gente vai responder uma questão para pontuação e hoje eu finalizo essas pontuações, tá? Então, vocês já tinham os 500 pontos de atividade, eu vou finalizar o restante das pontuações com relação à participação da aula de hoje e da aula passada, beleza? E aí, hoje a gente vai entrar, então, no último tópico. Antes de colocar vocês no mudo, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E só vocês me respondem antes se vocês estão vendo ou não, tá bom? Deixa eu deixar aberto aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Hoje? Sim? Sim. Sim. Sim, Pro. Tá, vou colocar vocês no mudo, só que vocês sabem que é circunstancial, é só para o barulho externo não atrapalhar. E qualquer coisa vocês me chamem, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma reforma que aconteceu com relação aos projetos de saúde pública, que é chamado de PACS, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. E vocês vão perceber que muitas das coisas que mudaram a saúde pública, mudaram o contexto da forma como a gente vê hoje, e tudo aquilo que vem se aplicando no contexto do SUS, surgiu nos estados de Norte e Nordeste, né? E aí eu não tenho certeza se eu já fiz essa pergunta para vocês, né? Mas eu vou fazer ela novamente. Se eu já fiz, desculpa fazer a tia demente, tá? Aquela que sempre esquece das perguntas, mas é que eu ministro essa aula também à noite e às vezes eu fico com aquela pergunta, ai meu Deus, será que eu já fiz essa pergunta, né? E aí vou perguntar para vocês, diante do pressuposto que esse programa nasceu no Ceará, né, em 1987, o Programa de Agentes Comunitários, e outros programas também, eu pergunto para vocês, por que a maioria dos programas de saúde tem uma correlação nos estados de Norte e Nordeste, e eles são mais incisivos e assertivos com relação a essas práticas de estratégia de saúde da família? Por que vocês acham que isso ocorre mais lá? Porque eu acho que são lugares mais precários em relação à saúde e com menos informações, né? Perfeito, tá? Locais que você tem mais dificuldades com relação ao acesso avançado de saúde, com relação à questão financeira, você vai ter uma probabilidade de maior desenvolvimento no que tange as boas práticas do SUS, tá? Então, eu tenho grandes programas sendo nascidos, implementados e melhor desenvolvidos na região de Norte e Nordeste, tá? Então, o PACS, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, nasceu em 1987, lá no Ceará, sendo implementado por esse governador, Tasso Gereissati, né, que inicialmente ele recrutou 6 mil mulheres, né, que passaram por um treinamento de 15 dias, e essas mulheres, inicialmente, lá em 1987, eram direcionadas para fazer um tratamento para gestantes, né, para mulheres nessa época aí de pré-natal, pós-maternidade, né, e também para questões de higiene, amamentação e vacinação. Era um contexto bem restrito.
né? Nessa época, a gente só tinha o programa chamado de UBS, né, de Unidade Básica de Saúde. A gente não tinha um novo contexto de cuidado que atualmente nós elencamos como estratégia de saúde da família, tá? E aí, naquela época lá de 1987, 88, eles iniciaram esse programa aí com 45 municípios lá no Ceará, e foi uma prática tão assertiva, né, que eles começaram a disseminar isso em outros municípios e pelo estado, né, e foi se alastrando porque realmente teve uma prática interessante desse projeto, né, e aí o governo federal, né, se interessou por isso e lançou nacionalmente essa prática, né, e aí o programa, né, o PACS, começou a atuar como um elo, né, entre a necessidade das pessoas e o que poderia ser feito dentro das unidades básicas de saúde. Um determinante e um condicionante para isso foi mostrado que essas pessoas que eram vinculadas ao programa, né, os agentes comunitários de saúde, necessariamente precisavam ser pessoas moradoras daquela região do território. Lembra que eu falei para vocês que o território... Vou tirar um pouquinho do slide aqui para eu desenhar, tá? Imagina, se eu sou uma pessoa que já não desenha bem na lousa, imagina no slide. Mas eu vou tentar. Vou usar a caneta aqui. Cadê a caneta? Dá para usar o apontador aqui. Peraí. Eu falei para vocês em uma das minhas aulas que a gente define o território como uma pizza, né? Então, imagina que o município de vocês seja redondinho assim. Nossa. Redondinho assim. E ele seja todo dividido. Eu não vou fazer muitas divisões, não, mas é só para vocês entenderem. E relembrarem disso que eu falei em sala. Esses ACS, obrigatoriamente, eles começaram a verificar que eles deveriam ser moradores dessa região, tá? Então, não adianta eu pegar um ACS que mora nessa municipalidade aqui, para que ele veicule boas práticas ou faça intermediação referente a esse território aqui, tá? Porque, embora erroneamente as pessoas acham que esse ACS que mora aqui, ele vai fazer algum tipo de prática veiculado com aquilo que ele tem de parentalização, né? Na verdade, é justamente o oposto, porque o ACS, ele tem um vínculo muito próximo, né, com as famílias. Ele é a pessoa do povo, é a pessoa do bairro, tá? É uma pessoa que vai ter que ter um livre acesso às residências. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no pico de dengue, 2015, mais ou menos, onde os ACS tiveram que entrar dentro das residências para verificar como estavam dispostas, né, os objetos nos quintais, para ver se havia focos de dengue, né? Eles foram bem recebidos, a grande maioria, tá, gente? Eu não posso falar que não houveram exceções. Mas os números trouxeram que essas famílias aceitaram bem os agentes comunitários de saúde, porque justamente são pessoas ali moradoras do bairro, né? São pessoas que conhecem as famílias, conhecem as carências, né? E são pessoas que não vão deixar passar, né, os moradores daquele território. E eu tenho um número com relação ao Ministério que deve ser respeitado com relação a quantos ACS por número de pessoas versus território, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? E o que esse programa gerou, né, de benefícios para a comunidade no geral, né, para o território nacional? Como essa pessoa, né, o ACS, esse indivíduo, esse trabalhador em saúde, tinha um vínculo mais próximo com as famílias, lembra quando a gente trabalhou com a aula referente à epidemiologia, que eu falei dos coeficientes de mortalidade e morbidade?
Um dos coeficientes referente à mortalidade era sobre o coeficiente de mortalidade materna e mortalidade infantil. Então, os ACS fazem o rastreamento, por exemplo, das gestantes. Vocês sabem, bem sabem, né? Por exemplo, vou citar eu como exemplo. Eu quase nunca vou à minha unidade básica de saúde, onde eu sou vinculada, né? Onde eu tenho a minha territorialização. Somente para o uso de vacinas, né? Para fazer as imunizações do programa. Quando eu estava gestante, eu não fiz uso da unidade. Porém, a minha ACS do meu território, para vocês verem como é importante isso, ela é tão circulante na comunidade, porque eles trafegam a pé, eles fazem a parte de estratificação de dados a pé, né? Tem que ter esse meio de locomoção, tem que ser facilitado, por isso que tem que ser morador do bairro, né? Eles sabiam que eu estava gestante, né? Até mesmo porque essas visitas são recorrentes, e eles foram, né? Vieram até mim e falaram: olha, você precisa ser inserida, né, num programa que é vinculado às informações do governo federal com relação ao mapeamento de gestantes. E eles alimentam esse programa, porque eu posso me recusar a fazer essa continuidade do programa de gestante, porém, eles mapeiam que eu faço continuidade desse tratamento de gestante no meu convênio, né? Mas eles precisam se assegurar que eu estou fazendo um vínculo em algum local de saúde, para justamente eu não entrar no coeficiente de mortalidade materna, para que eles tenham segurança que o meu pré-natal esteja sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar, ok? E aí, lá em 1994, ou lá em 1995, algumas literaturas aí divergem, né, com relação à promulgação, o PSF acabou sendo lá implantado de forma nacional, né, em todo o Brasil, né? E aí, eu tive a implantação do PSF com o agente comunitário de saúde. Então, eu não tinha mais só a unidade básica de saúde, né? Eu criei um novo modelo de cuidado, que era o programa de saúde da família, né? Para os usuários do sistema do SUS, é tudo postinho, né? Quando eles falam assim, porque eu preciso ir ao médico, eu vou onde? No postinho. Eles definem lá o PA, o pronto-socorro, que é a UPA, e definem o postinho, né? Mas para nós, como conhecimento técnico, vocês precisam saber que há uma diferenciação com relação ao PSF ou ao ESF e com relação à unidade básica de saúde, tá? Existe uma normatização e uma questão de portarias com relação ao funcionamento delas, tá? Então, lá em 1995, o PACS se constituiu e ele fez uma reorganização dessa estrutura da UBS, que antes era um programa um pouco menos consolidado com relação ao vínculo de colaboradores. Então, eu tinha uma equipe não tão completa quanto hoje eu tenho de estratégia de saúde da família e alguns outros condicionantes que vocês vão ver a seguir, né? Então, depois de 1995, eu constituí, né, houve uma mania de ficar falando espero que vocês entendam que eu estou falando como governo federal, né? Houve essa mudança do modelo assistencial, né, do PACS sendo instituído no PSF, na Estratégia de Saúde da Família, e houve também uma questão de descentralização maior com relação às estratégias de saúde da família, ou seja, foi criado mais unidades de estratégia de saúde da família, né, e as que eram básicas com relação ao cuidado, as UBSs, foram sendo diminuídas, né? Então, eles foram modelando quem era o UBS em ESF, porém, não necessariamente foram extintas o modelo anterior, ok? Então, só para contextualizar vocês aí com relação à linha de cuidado do que a gente falou até agora, em 87 surgiu o programa lá no Ceará. Em 91, esse programa do PACS foi difundido aí de forma
do âmbito nacional. Em 94 para 95 surgiu o PSF, né? E em 1996, que é importante, eu acabei esquecendo de falar do Qualis, né? O Qualis é um programa que ele institui o PSF na cidade de São Paulo, quando a gente está falando do município do estado de São Paulo, ok? Gente, tudo bem até aqui? Eu sei que é muito técnica essa aula, é muito políticas públicas de saúde, mas não tem como vocês não saberem isso daqui, porque pode ter certeza, 20% de qualquer prova cai isso daqui, né, que vocês forem fazer, porque é a base dos fundamentos, é a base dos fundamentos do pleonasmo, né? Mas é o fundamento de saúde. Se vocês não souberem de onde vem, vocês não sabem para onde vai, tá? Tá tudo bem, tá muito complexo, vocês querem que faça uma pausa, posso seguir? Tá tranquilo. Tudo bem? Pode seguir, professora. Tá bom. Então, nesse novo contexto do PSF, eu trabalho ainda, né, com aquela questão do direito à saúde para todos, uma vez que foi portariado a Lei 8080, né, de 1990. Eu tenho uma descentralização, né, que é a forma com que eu tenho o posicionamento das unidades de estratégia de saúde da família alocadas na comunidade com mais fácil acesso para o cidadão, né, para que ele não tenha dificuldades com relação à locomoção, né, visto que as condições sociais implicam muito com relação à procura à saúde, né? Eu tenho que garantir o acesso universal, né? Então, é direito de todos, eu não posso ter nenhuma implicações com relação a isso. Então, vocês podem ver que antes existiam, bem, se vocês lembrarem, né? Tiverem com a memória boa aí, se não tiver nenhum nascido, eu acho que o pessoal nascido depois de 2000 não vai lembrar disso daí. Mas antigamente, o pessoal de 1900, lá da década de 80, 90, pode lembrar que para você entrar num atendimento médico do SUS, haviam várias prerrogativas, né, antes nessa nova contextualização de atendimento. Você só podia passar naquela unidade que você era mapeado e tinha que levar comprovante de residência, não sei o quê. Agora, não. O acesso é universal, independente se você está no Rio de Janeiro, no Macapá ou em Caxias do Sul, ok? Eu tenho participação popular. Oi? Mas posso interromper um pouquinho? Tem alguns lugares que eles ainda fazem dessa forma, que nem, por exemplo, vou dar um exemplo. Claro. Tem um hospital ali no Santa Catarina, que ele é agora do Albert Einstein, né? Eu não lembro dele agora, mas ele fica ali na Vila Santa Catarina. E é um hospital maravilhoso e referente à maternidade, por exemplo. Quando a minha irmã estava grávida da minha sobrinha, ela mora mais pro lado de São Paulo. E ela tinha que passar na unidade básica de saúde, ali próximo da CUPC, para poder ter o direito de ganhar a minha sobrinha nesse hospital, referência. Então, ela teve realmente que arrumar um endereço de uma amiga e ia nas consultas na UBS, independente de ir no convênio também, porque o convênio dela era novo. Então, assim, tem alguns lugares que ainda tem essa situação, assim, para direito, de, né? Eu compreendo, entendo, e deixa eu te explicar uma coisa que tem diferença. É assim, vamos supor que você precise tomar uma vacina. Você vai tomar uma vacina, você não necessariamente vai ter que tomar no local onde você tem o espelho vacinal. O que é o espelho vacinal? Quando você toma uma vacina, o registro fica na sua carteirinha e fica no registro do espelho da unidade onde você toma. Então, por exemplo, se eu 10 anos atrás, eu tomei uma vacina, por exemplo, em 2008, eu sei que eu tomei uma vacina antitetânica, que foi o ano de nascimento do meu primeiro filho, tá? E foi em Paranapiacaba. E aí eu perdi minha carteirinha, mas eu tenho certeza disso porque foi um ano que me marcou, né? Que foi o nascimento do meu primogênito. E aí eu preciso de comprovação. Eu vou lá na unidade de Paranapiacaba, peço a cópia do espelho de 2008
Eu vou tomar um xingo, né, provavelmente, porque isso aí deve estar em arquivo, morto, e aí eles me dão a cópia da carteirinha. E aí eu sou residente de outro município, eu posso tomar? Posso. Tem implicações que me impedem? Nenhuma. Agora, acompanhamentos, vide prontuários e acompanhamentos que precisam ser mapeados por equipes, você precisa seguir uma única estratégia. Por quê? Cada médico tem uma conduta, cada equipe tem uma estratégia. Então, sabe aquele famoso ditado, bolo feito por duas mãos desanda? É a mesma coisa com relação a atendimentos a longo prazo de pacientes que têm prontuário e precisam de tratar tanto de doenças crônicas quanto, por exemplo, pré-natal, tá? Então, não dá para eu fazer um pré-natal em várias unidades de estratégia de saúde da família. Eu tenho que seguir uma única terapêutica, porque na estratégia de saúde da família, você vai passar em consulta uma vez por mês com o enfermeiro e nos últimos meses você passa quinzenalmente. Já pensou se cada vez eu for passar com um médico diferente, ele me dá uma terapêutica diferente, um enfermeiro diferente? Porque na estratégia de saúde da família você passa com o enfermeiro. E é muito sério o pré-natal. Então, nesses casos, né, a mesma coisa com doença crônica, né? Eu tenho uma formação diferente da professora Elizabeth. Ela é uma pessoa que eu amo de paixão e a gente se dá muito bem, só que as nossas formações foram diferentes. A minha visão é diferente da dela com relação à prática docente e com relação à prática assistencial de enfermagem, né? Então, as nossas condutas são diferentes, porque nosso treinamento, nossa competência profissional também é. Então, o médico também vai atuar diferente, o enfermeiro na sua formação também. Então, eu não tenho como fazer isso com o paciente em tratamento de doença crônica ou andamento de pacientes em maternidade, por exemplo, de pré-natal. Entende? Entendi. Nesses contextos, eu não tenho como. Agora, por exemplo, porque a ESF, diferente da unidade básica de saúde que eu faço mais promoção, porque eu estou dando um spoiler da minha própria aula. Mas vamos lá. Na unidade básica de saúde, que é o modelo anterior, né, de APS, de atendimento primário à saúde, eles visavam mais a questão de promoção à saúde, tá? E ainda visam. Agora, no modelo ESF, o paciente tem porta aberta como para atendimentos de gravidades de pequeno, não de urgência e emergência. Tá? Então, se não é urgência e emergência, por exemplo, uma cefaleia, uma dor lombar, né? Ele pode procurar a estratégia de saúde da família para esse atendimento, porque eles são preparados para isso, para o tratamento, né? Então, a ESF, ela faz tanto tratamento quanto prevenção, né? Diferente um pouco da unidade básica de saúde. Ok? E aí, com relação a esse último quesito que eu estava falando aqui da participação popular, quando eu estava falando para vocês, é ótimo esses meus rabiscos aqui, né? Acabando com os meus slides. Com relação à participação popular, teve uma aula que eu estava falando para vocês sobre a Conferência Nacional de Saúde, que mudou todo o contexto do SUS, ele é atuante até hoje. Então, existem as reuniões mensais do Conselho Gestor, né? Então, o Conselho Gestor de Saúde, ele é atuante, Conselho Gestor... Ai, meu Deus, que engraçado isso aqui. Conselho Gestor de Saúde, entendam que é um C, um G e um S, tá? O Conselho Gestor de Saúde, ele é participante em todas as unidades de saúde. Não é só UBS, não é só SF, não é só UPA, é em CAPES, nas especializadas, na hospitalar, tá? E quem participa do Conselho Gestor? Eu tenho o segmento gestor, né? Então, tem que ter um gestor participando. Eu tenho o segmento trabalhador, eles são eleitos, tá? Um dia a gente vai ter uma aula sobre isso, é só para vocês entenderem quem é essa participação popular. E eu tenho o segmento da população. E eles participam de reuniões mensais onde são passadas, né, as dificuldades que eu tenho com relação à unidade de saúde, bem como coisas especiais da unidade, e eles têm um acesso muito mais fácil e muito
mais eficiente com relação, por exemplo, a governantes e Secretaria de Saúde com relação a problemas dessas estruturas de unidade de saúde, muito mais fácil do que um próprio gestor, tá? Então, a participação popular garante efetividade no funcionamento de unidade, muito mais efetivo do que o próprio gestor da unidade, tá? Esse novo modelo assistencial vem para isso, né? E aí, então, a gente se baseou também com relação a experiências internacionais, né, do Canadá, da Inglaterra e da Cuba, de Cuba, com relação à implantação da estratégia de saúde da família, né? Ela foi eficiente, né, e a gente teve uma boa adesão com relação ao tratamento, visto que já foi baseado em prevenção e promoção, né, para que nós fizéssemos um diagnóstico precoce, né, dessas doenças ou desses agravos à saúde, para que então se onerasse menos esse serviço, né, e essa população tivesse uma melhor adesão com relação aos serviços de saúde. É óbvio, gente, que isso é um trabalho de formiguinha, né? Então, se vocês lembrarem comigo, 1990 portariou a lei do SUS, ele nasceu ontem. ESF começou em 1994, 1995, o programa também é quase é um adulto ainda, que nem é muito responsável, né? Está criando raízes ainda. A gente tem muito que melhorar, mas a gente já cresceu bastante, né? Com a inserção do ACS dentro desse vínculo, nós tivemos grandes avanços, visto que eles são participantes dentro da comunidade, eles são a comunidade, eles têm mais fácil acesso, eles não vão determinar, como eu vou dizer, condutas terapêuticas, tá? Vou deixar bem claro com relação a isso. Então, vamos supor que, às vezes, em determinado momento, vocês fazem uma reunião de equipe. E aí, você, como enfermeiro, que é chefe de uma equipe, chefia uma equipe, chama o seu ACS e fala, olha, eu preciso que você faça a convocação da família tal, do território tal, ok? Da nossa equipe. Porque o exame está alterado. E aí, a função desse ACS é apenas fazer a convocação desse paciente, porque o exame está alterado. Ele não vem com nenhuma conversa paralela de, olha, meu filho, vá lá, porque você deve estar com uma infecção, você já viu aí se seu marido não está andando com outra, meu filho, toma cuidado. Não existe isso, tá? Ou pelo menos não é para existir. Então, a função do enfermeiro também é fazer treinamentos e capacitações com relação ao seu ACS para terapêuticas e práticas assertivas dentro da comunidade, para que esse elo seja científico, né, e de confiança, ok? Porque ele vai observar também que existem, por exemplo, focos de doenças, focos de contaminação, né, e ele pode trabalhar com uma ponte entre os profissionais e entre a família. Ok? E aí, então, depois, quando eu tive essa descentralização, né, com relação à estratégia de saúde da família, eu tive uma implantação maior, e aí, colocando os usuários mais próximo da saúde, eu tive uma inversão e uma hierarquização do serviço, né, de forma diferenciada. Isso eu mostro para vocês com relação ao meu desenho do centro, né? Lembra que eu colocava o hospital lá no centro, que antes era assim, né? Tudo tratava no hospital, né? E agora é diferente. Eu tenho atenção básica como o patamar da minha pirâmide, né? E depois eu venho, por isso aqui que eu tenho atenção primária, é a estrela da nossa vida em relação à estratégia de saúde da família. Depois eu venho, então, com relação aos ambulatórios, unidades especializadas, que é a atenção secundária, depois a atenção terciária, ok? Na estratégia, na missão do programa de saúde da família, eu vou ter ações individuais e ações coletivas,
mas o bem disso tudo é para a comunhão do todo, né? Porque esse indivíduo, isso eu já dei em outros exemplos para vocês, né? Falando lá, por exemplo, do paciente tuberculoso. Não adianta esse paciente ser negligenciado, porque ele não é do meu território, né? Então, se ele não pode vir tomar a medicação no horário, não é um problema meu, né? Sim, é um problema seu. Né? Ele não consegue estar aqui no horário e eu sou do município de Diadema. Ele é morador do município de Diadema, mas ele trabalha no município de Santo André. Então, a sua obrigação como profissional de saúde é fazer uma comunicação. É isso que se chama transversalidade, tá? Faça uma conversa com relação ao município de Santo André, nem que seja uma unidade de pronto atendimento, caso o horário não bata, para que esse paciente consiga tomar a medicação, caso você não tenha uma ação dessa veiculada na sua própria unidade de pronto atendimento do seu município, tá? E aí você consiga atender esse paciente, porque uma ação individual protege uma ação coletiva, tá? E aí, o mesmo ocorre de uma ação cuidativa na questão de promoção e prevenção, né? Pegando aí como exemplo a linha de cuidado de pacientes crônicos, como diabetes, hipertensão, DPO-cíticos, né? Eu faço dimensões curativas também, né? E intervenções pontuais, né? Como, por exemplo, no pré-natal das pacientes, nas gestantes, eu faço uma monitorização permanente com relação aí à mortalidade materna, ok? Voltando só um pouquinho nesse slide aqui, quem for optar aí por fazer esse segmento, às vezes enfermeiro de estratégia de saúde da família não cria uma chama de amor por vocês, né? Principalmente no primeiro impacto, assim como enfermeiros, né? Porque geralmente as pessoas têm um amor por emergência, por UTI, com relação a fazer especialização. Mas eu sempre chamo a atenção com relação a esse segmento de estratégia de saúde da família. Primeiro, porque dificilmente você encontra esse contexto na rede particular. Em algumas raras exceções da rede privada, você tem o atendimento do enfermeiro de prevenção, né? Bem poucos. Porque no cuidado privado, eles têm um valor, missão diferente do SUS, tá? Ali eu tenho uma questão mais em volta de valores comerciais e fins lucrativos, diferente do SUS. Um paciente diabético, para mim, ele é um potencial renal crônico e hipertenso também, né? Então, eu tenho que prevenir e eu trabalho com esse condicionante de criar equipes estratégicas para isso. No SUS, em estratégia de saúde da família, eu não conheço aonde o enfermeiro tenha mais autonomia do que estando nessa execução de atividades, né? Exercendo essa função, tá? E se vocês forem reparar, se vocês já abriram algum edital de concurso, comparem os valores. Enfermeiro que trabalha em urgência e emergência e enfermeiro que trabalha em estratégia de saúde da família. É gritante a diferença, tá? Você vai ter ali... Esses dias até foi engraçado, eu estou falando isso porque teve um aluno que falou assim, eu sempre mando, né, edital de prova para os representantes, para eles mandarem para vocês, um curso interessante, eu acabo mandando para que vocês tenham acesso a coisas interessantes. E aí um aluno meu falou assim, nossa, enfermeira de PSF ganha tudo isso? Porque o valor era, assim, de R$3.000 de diferença. Justamente devido a essa responsabilidade e autonomia. Então, quando nós fomos entrar dentro do contexto de consulta de enfermagem e estratégia de saúde da família, vocês vão ver que o enfermeiro é prescritor dentro desse contexto, né, de várias linhas terapêuticas alopáticas, né, diferente de qualquer outro componente de saúde, né? Por exemplo, ele pode, em estratégia de saúde da família, prescrever antibiótico. Vai para a urgência e emergência, no máximo ele prescreve uma dipirona se
isso estiver protocolado, isso estiver escrito lá em evidência com o protocolo do Ministério que seja evidenciado pelo departamento, seja via departamental, sabe? Esteja lá escrito. Você não pode chegar numa unidade de internação, uma unidade de urgência e emergência e sair lá prescrevendo dipirona. Embora em casa eu sei que a gente faz coisa muito pior, porque dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E a gente se automedica erroneamente. Esse daqui eu já falei. Esse também eu já falei com relação à humanização do atendimento, né? Prevenir e identificar os fatores de risco da população. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa composição da equipe, né? Eu vou ter, então, um médico, porque, assim, essa equipe, ela é composta ela é dividida por territórios, né? Então, como eu disse. E aí eu vou pegar um bairro, e esse bairro vai ser dividido, né? E aí, nesse bairro, eu vou ter as equipes, e essas equipes são compostas por esse quantitativo aqui de colaboradores, ok? Então, na ESF, eu tenho um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, de 4 a 6 agentes comunitários, tá? Eu vou pedir só para vocês excluírem essa parte aqui de baixo, porque eu peguei uma outra, já era para ter excluído, eu esqueci. Tem uma outra portaria que atualiza isso, me desculpem. Eu tenho um dentista e um auxiliar de consultório dentário. É esse daqui que atualiza, e eu acabei esquecendo de colocar esse daqui. O número de ACS, então, tem que ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada daquele local, tá? Então, mais uma vez, eu vou pegar lá a OECF que está lá centralizada naquele bairro, né? E aqui eu vou dividir ele em equipes. Geralmente as equipes das ESFs têm uns nomes bem bonitinhos. Ontem eu fui numa UBS fazer uma pesquisa do meu mestrado e levar minha carteirinha de vacina para atualização. E eu, como uma bela enfermeira, tinha 3 vacinas atrasadas. Olha que bonito, tomei 3 picadas, estou aqui que não posso nem levantar o braço. A enfermeira da equipe que me atendeu, o nome da equipe dela era Equipe Copacabana. Essa equipe aqui, esse pedacinho aqui, que é responsável pela microárea, eu tenho que garantir que esse ACS, essa equipe de ACS, cubra 100% dessa população, tá? E aí eu tenho que ter, que isso é portariado, 750 pessoas, né? E eu tenho que ter 12 ACS por equipe de saúde da família, né? Não ultrapassando esse limite máximo recomendado, porque senão os ACS não vão dar conta de cadastrar e fazer toda a demanda que eles precisam de cuidado, né, referenciado à estratégia de saúde da família, né? E aí cada equipe é responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma área. Então, aqui só pode ter 4.000 pessoas, ok? Tudo bem, gente? Ai, meu Deus, vocês estão muito quietinhos. É o frio. É o frio? Tava tão quente esses dias aí, hoje amanhece assim, é o frio. Mas tá tudo tranquilo. Então, tá bom. Aí, Oi? Vocês iam perguntar alguma coisa? Não? Tá. Sim. Então, esse ACS, ele faz um mapeamento dessa microárea, ok? E aí eu tenho que ter a validação, né, e a participação do Conselho Municipal de Saúde, que é formado pelo aquilo que eu falei para vocês, com relação à participação do Conselho Gestor, né, e a participação popular. E aí, esses ACS, então, fazem o cadastro com relação às linhas de cuidados de doença crônica, né? E aí eu tenho essas enfermidades como base, como eu já falei para vocês. E aí eles fazem um diagnóstico da comunidade. Então, cada território, cada comunidade tem um perfil diferente,
Não dá para eu fazer um mapeamento de forma igual ou determinar que cada área tem um mesmo perfil, visto que os determinantes e condicionantes das áreas são diferenciados de acordo com os perfis, né, de moradores e necessidades que existem daquela região e de carências, tá? E aí, levantado esses problemas, eu faço um plano, né, com relação ao que vai ser definido, né, e o que vai ser necessário para o planejamento de uma assistência e de uma terapêutica de qualidade com relação à minha equipe multiprofissional. E aí eu envolvo também uma equipe chamada de NASF, que vocês vão ver numa próxima aula, ok? Esse daqui. No PSF, eu envolvo, então, a minha VD, que é a visita domiciliar mensal, ok? Essa visita domiciliar, ela é realizada não só naqueles pacientes que não têm condições de locomoção, tá? Mas pacientes que têm difícil acesso à unidade de saúde ou não têm adesão ao tratamento, né? Então, quando eu falo que as unidades devem se comunicar, né? Então, por exemplo, quando eu falei para vocês sobre vigilância epidemiológica e a equipe de unidade de urgência e emergência faz lá a notificação de um paciente que fez tentativa de suicídio 1, 2, 3 vezes, e esse componente de urgência e emergência faz uma comunicação com a sua equipe de apoio, que é o NASF, esse NASF faz uma busca ativa desse paciente, porque ele precisa fazer um acompanhamento ao CAPS. Se ele não estiver fazendo, ele observa lá na rede, tá? Isso se esse equipamento em saúde estiver atendimentos de forma informatizada, que melhora muito, né? Porque aí eu já consigo verificar. Ah, passou no CAPS, não passou, eu olho através do monitoramento, né? Do rastreamento desse paciente. Senão, eu tenho que entrar em contato mesmo e levantar prontuário, tá? Então, o paciente fez acompanhamento, tentou suicídio, faço contato com as equipes, né? Não, o paciente não fez adesão ao tratamento, já é a terceira vez que tenta suicídio. Não importa com o que tentou, tá? Importa que ele tenha ideação. Não importa se for com frasco de vitamina C, importa que ele tentou 3 vezes, numa quarta ele pode conseguir. E aí, ele não faz adesão. Então, essa visita domiciliar, ele pode andar, ele pode se locomover, né? Eu faço porque eu tenho um potencial risco à saúde com relação a agravo, tá? Então, eu faço essa visita domiciliar, né? E eu levo a minha equipe, eu posso levar ela como o enfermeiro, eu posso fazer com o enfermeiro, com o médico e com o ACS, e aí eu promovo, né? Ou ações educativas ou curativas, mas é necessário fazer registro com relação a esse cumprimento de normativa, né? E também está relacionado, né, aos pacientes que têm dificuldade de locomoção e pacientes que são acamados também, tá? Que entram nesse parâmetro. Com relação à portaria, eu tenho aí para vocês essa que é de 2006, né? E essa que é de 2011, que regula as diretrizes de estratégia de saúde da família no município de São Paulo. E aí, falando um pouquinho sobre, só para enfatizar a diferença entre UBS e SF, só para deixar consolidado aí com vocês. Na UBS, então, o governo federal estipula que eu tenho que resolver problemas de saúde que esteja vinculado à promoção, né? E aí a hábitos saudáveis de vida. Na atual conjuntura de um contexto de saúde, eu tenho pouquíssimas unidades básicas de saúde, tá? Falando de São Bernardo do Campo, para vocês terem um exemplo, vocês têm aí no município 36 unidades básicas de saúde, só 2 delas são unidade básica de saúde. As outras 34 são ESF, tá? E já ESF eu tenho uma equipe mais completa,
tá? Eu tenho um cuidado humanizado do paciente do bairro de origem e com o território delimitado, né? Eles fazem essa questão da delimitação do território justamente para ter um acompanhamento e uma direção com relação à terapêutica mais eficaz aplicada às linhas de cuidado, que é aquilo que eu estava falando que eu não vi o nome do aluno que me falou com relação à maternidade do Santa Catarina, né? Então, eu delimito o território para a questão da terapêutica das linhas de cuidado, porque senão o paciente sai lá do território X, aí ele fala, não, agora eu vou me cuidar no Y, e aí ele está cuidando, por exemplo, da hipertensão. Porque eu gostei mais do médico X, não gostei do médico da unidade X, agora eu vou para Y. E o médico da unidade Y não tem o acompanhamento do prontuário dele, não tem o acompanhamento da evolução igual ao médico X. Também não sabe que ele é faltoso nas consultas. E ele vai dar um início medicamentoso que talvez seja prejudicial na resposta terapêutica que ele espera, ok? Então, a ESF trabalha com essa questão de território delimitado para a segurança do paciente. Não é uma questão de barrar o direito universal de saúde. É só uma questão mesmo de segurar esse atendimento. Beleza? Aqui eu trouxe uma tabela para vocês que está dentro do site de Estratégia de Saúde da Família do Governo Federal, e ele mostra os indicadores do sistema de monitoramento de estratégia de saúde da família. Indicadores em saúde, vocês sabem que vocês viram na minha aula de tópicos, né? São aqueles monitoramentos que eu tenho em relação à qualidade do serviço, né? Então, eles têm alguns eixos de cuidado. Tem o eixo geral, e nesse eixo geral, eles têm indicadores com relação à comissão de prontuários, né? Então, eles verificam se esses prontuários estão em consonância, né? Estão todos completos com o que tange a portaria do município. Eles verificam também a questão da educação permanente, né? Porque se eu não tiver uma educação permanente das equipes, eu não tenho uma interligação e eu não recebo verba do governo do estado, né, para as práticas em saúde. Então, essa educação permanente está veiculada à implantação de haver treinamentos e recrutação para os colaboradores em saúde, tá? E essa educação permanente não é só assim, por exemplo, hoje nós vamos fazer um treinamento sobre PCR. Não, na verdade, existem essas também, tá? Não é que não existem, mas elas estão muito mais voltadas à utilização do sistema, tá? Como um todo, do que propriamente dito essas atualizações clínicas, apesar de elas serem extremamente importantes e elas existirem. Mas é que quando a gente fala assim, educação em saúde, educação permanente, a maioria das pessoas já tem isso na cabeça, né? Deve ficar falando de atualização no acesso periférico. Meu Deus, que preguiça. Não, não é só isso. Vou dar um exemplo para vocês de como isso funciona e como é importante. Por exemplo, atenção primária, que é a estratégia de saúde da família, a unidade básica de saúde, ela é intrinsecamente ligada com a atenção secundária, que é especializada. Sabe a AME? Atendimento médico especializado, lá, ou ambulatorial, onde tem as especialidades? Pois bem, geralmente você tem umas filas enormes de atendimento, né? Por exemplo, dermato. E aí a dermato tem uma fila que não acaba nunca, e aí o paciente fala, mas eu tô com essa pereba aqui já tem 1 ano, vou morrer com a pereba e não saio da fila do SUS. Aí o AME tem, por exemplo, não tem o dermato, ou o dermato atende, mas a fila é muito grande para ele e ele tem que atender intermunicipalmente. Só que ele tem uma outra especialidade médica, como, por exemplo, o cirurgião plástico. E o cirurgião plástico atende determinadas patologias que entra dentro da dermatologia. Só que a unidade básica de saúde não vê o protocolo que interliga essa informação e acaba deixando passar essas vagas. Então,
Quando eu faço uma educação permanente em saúde, é isso também. Então, eu vou lá e treino eles. Eu falo, olha, as vagas de dermatologia também podem ser referenciadas para o cirurgião plástico. E aí eu consigo diminuir essa fila, por exemplo, tá? Doenças de notificação compulsória, né? Isso a gente já falou na aula passada. Saúde da criança e do adolescente, da mulher e do adulto é sobre as linhas de cuidado, né? E aí eu entro tanto como doenças crônicas, tanto quanto questão de gestantes e calendário vacinal, ok? E aí eu tenho o acompanhamento do plano de trabalho com relação às visitas domiciliares, né? A quantos atendimentos médicos foram realizados, quantas pessoas foram cadastradas, porque a gente sabe que o número de pessoas é relacionado ao número de estratificado de moradores do bairro, né? E assim por diante. Ui, cansei. Opa. Gente, alguma... Opa, descartar. Alguma dúvida até agora? Vocês dormiram? Não. Tem bastante Não, bem. estamos aqui. Estão aí? Sim. Sim. Com sono, mas estão. Bom, diante dessa aula, para que vocês não durmam, eu peguei duas perguntas de concurso para a gente discutir hoje e para que eu faça o lançamento da pontuação de vocês também. Eu vou colocar ela na tela e a gente vai fazer do mesmo jeitinho, tá? Eu vou pedir para vocês pensarem, e aí eu vou colocar o microfone no mudo e vou falar quem acha que é a alternativa A, e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Ótimo. Tenho que desligar minha câmera primeiro. Eu sempre esqueço dessa parte. Eu vou lembrar vocês que não é para responder agora. Leiam, guarde a pergunta com vocês, porque tem sempre alguém que responde sem querer. Vamos lá. Estão conseguindo ver a pergunta na tela? Sim. Sim. Sim, Fililinho? Não. Então, vamos lá. Não? Agora foi. Beleza. Então, vamos lá. A pergunta é referente ao concurso da Unifesp de 2014, de residência multiprofissional para enfermeiro. Então, em relação à estratégia de saúde da família, pode afirmar-se: a equipe mínima é composta por um médico generalista, um odontólogo, 2 enfermeiras e 6 agentes comunitários de saúde. B, entendida como modelo suplementar da rede básica tradicional, não devendo substituí-la. C, os agentes comunitários de saúde devem residir fora da área de abrangência da equipe para evitar práticas baseadas em conhecimentos pessoais. D, caracteriza-se por ser a porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde, tendo sob sua responsabilidade um território definido. E, é uma proposta para os estados mais carentes da população, com utilização de baixa tecnologia. Guardem aí a resposta. Eu vou contar 1 minutinho e eu chamo vocês. Prontinho. Bom, vamos lá.
Daquele jeitinho que a gente combinou, tá? Vou ativar o mudo de vocês. Aqueles que optam pela letra A, por favor, ativem o microfone e diga eu. Eu. Deixa eu ver quem falou eu. Valquíria. Tá certo, Valquíria? Isso. Tá. Bom, mais alguém? Eu. Deixa eu ver quem. Jeane Alves? Isso. Ok. Mais alguém? Opa. Bom, então eu vou ativar o mudo de novo. Aqueles que optam pela alternativa B, por favor, desativem o microfone e digam ok. Ou eu. B, ninguém? Ok. Aqueles que optam pela alternativa C, por favor, desativem o microfone e digam eu. C, ninguém? Ok. Aqueles que optam pela alternativa D, por favor, desabilitem e digam eu. 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 Eu vou Professora, pedir para vocês deixarem o microfone desabilitado, tá? Que senão eu não consigo ver vocês. Deixa desabilitado até eu ver todo mundo. Então, vamos lá. A Adriana, que eu tenho que colocar na lista aqui. Adriana Ronque. Aldenice. Eu também, Pro. Cíntia Prudêncio. eu. Daniele Rodrigues. Fernanda Paula. E a Suzane escolheu a D também. A Suzane. Ok. É que ela tá sem áudio. Ok. Fernanda, já falei. Jennifer. Vladimir. João. Patrícia Staboli. Priscila Vital. Ellen. Pro, Viviane Cristina. Vladimir. Isso. Qual que é o meu nome aí, Pro? Pro, desculpa. Eu não vi se você anotou meu nome. Acabou caindo no fone aqui, o Diogo. Diogo, não anotei. Você opta pela D, Diogo? Pela D. Patrícia Stabile. Quem? Patrícia Stabile. Patrícia Stabile, ok. Bom, e Yasmin também. Bom, agora falta a última alternativa. Quem opta pela E, diga eu. Pro é a Débora. Tá me ouvindo? Débora, ok. Não, eu opto pela D. Eu tava falando, mas não tava saindo. Ah, tá bom, Débora. Mais alguém opta pela D? Ou pela E, na verdade? Não?
Ó, aqui para mim faltaram responder, que está na lista de presença, mas está ausente da sala. Ana Paula de Souza e Karine Dominique. É isso mesmo? Então, vou considerar como falta, tá? E sem pontos, essas duas. Ok, então vamos voltar lá na questão. Bom, a alternativa certa aqui é a alternativa D, ok? Uhul! Mas aqui não tem punição, aqui a gente aprende junto, tá? Não, ninguém erra, todo mundo aprende em consonância, né? O objetivo é que vocês consigam absorver o máximo da aula possível e entendam que a minha prova é baseada nesses conhecimentos, para que vocês apliquem o que vocês tiveram em aula numa parte prática, ok? Não é decoreba, tá? Aí vamos por partes. Essa aqui, a equipe mínima é composta por um médico generalista, é composta por um odontólogo, é composto. 2 enfermeiras? Não. Na aula, a gente viu que era composto por apenas uma enfermeira, tá? Aí aqui a B, entendida como modelo suplementar da rede básica tradicional, não devendo substituí-la. Eu falei para vocês que a UBS veio primeiro e aí ela foi substituída, né, pela estratégia de saúde da família. Então, tá errada. Os agentes comunitários de saúde devem residir fora da área de abrangência. Eu mesma falei para vocês que, na verdade, é o contraposto, né? Porque eles devem ser moradores da região justamente para facilitar o acesso às famílias, né? É uma proposta para os estados mais carentes da população. Errado, é uma proposta a nível nacional, né? Com utilização de baixa tecnologia. Errado, né? Na verdade, a gente tem avançado com relação à tecnologia na estratégia de saúde da família, né? Nós temos aí, por exemplo, um consultório odontológico que já tem muito mais artefatos para atendimento da população. Então, residência aí, Unifesp 2014, já teriam conseguido um pontinho. Próxima pergunta, prestem atenção. Estão vendo na tela? Sim. Ok. É uma pergunta do concurso da VUNESP de 2014, da Prefeitura de São Paulo, tá? O modelo de estratégia de saúde da família, dentre outros objetivos, tende a buscar a auto-organização de acordo com as necessidades da população adscrita, sem qualquer vínculo com diretrizes nacionais. Busca promover informações sobre automedicação para que a população ganhe autonomia em relação aos serviços de saúde. C. Favorecer a aproximação da unidade de saúde das famílias e possibilitar o estabelecimento de vínculos entre as equipes e usuários. D. Responsabilizar a população pelo autocuidado e pela capacidade de resolutividade dos problemas de saúde. 40 segundos para vocês responderem. Guarda a resposta.
minutinho. Guardem as respostas. Vamos lá novamente. Senhores, por favor, queiram se manifestar enquanto a sua resposta. Quem opta pela resposta 1, diga, ou pela alternativa A, diga eu. Ninguém? Quem opta pela alternativa B, diga eu. Ninguém? Alternativa C. Eu. Patrícia. Eu. Então, vamos lá. Gente, deixa o microfone desativado, tá? Senão eu não vejo vocês. Bom, Adriana Ronque, Aldenice, Cíntia, Daniele, Débora, Fernanda, Suzane AC. A Ok. Suzane e a C também. Beleza. Diogo AC, pro. Diogo C. Tá. Depois da Fernanda, Jennifer. Ok, Su. João. Priscila Vital. Isso. Valquíria. Valquíria. Viviane. Vladimir e Yasmin. Ok? Ok. Vou colocar vocês no mudo de novo. Oi? Patrícia Stabile? Patrícia não tinha colocado. Patrícia, ok. Bom, vou ativar o mudo de novo. Quem opta pela alternativa D, diga eu. Eu. Jeane. A Josi saiu da sala. Aconteceu alguma coisa? Deve ter caído a internet. Tá, porque eu só faltou ela responder da sala. E, de novo, Ana Paula, que está ausente, e Karine Dominique também está ausente da sala. Pro, ela Bom. mandou no grupo que caiu a conexão dela, mas ela falou que é a C. A Josi. A Josi? Tá. Então, mantém-se ausente Ana Paula e Karine. Lembrando que quem está ausente depois precisa acessar o AVA e mandar as alternativas de resposta para o meu e-mail, tá? Meu e-mail pessoal, por favor. Então, vamos voltar lá, compartilhar a tela para a gente discutir a questão. Bom, a resposta certa daqui é favorecer a aproximação da unidade de saúde da família e possibilitar o estabelecimento de vínculos entre a equipe e usuários, ok? Vamos falar das outras, tá? Para saber por que estava errada as outras. Aqui, a auto-organização, de acordo com as necessidades da população adscrita, sem qualquer vínculo com diretrizes nacionais.
aí vira bagunça, né, minha gente? Sem vínculo com diretrizes nacionais, baseado em quê, então? Se é sem vínculo de diretrizes nacionais, eu me baseio sem princípio do SUS? Aí não dá. Promover informações sobre automedicação, nunca. Isso vai contra qualquer princípio de saúde, né? Quando eu cheguei nessa automedicação, eu já riscaria, tá? Para que a população ganhe autonomia em relação ao serviço de saúde, nunca a automedicação vai estar relacionado à autonomia, tá? Lá embaixo, responsabilizar a população pelo autocuidado e pela capacidade de resolutividade dos problemas. Ela está inteira errada, tá? Porque eu não posso responsabilizar a população pelo autocuidado. Eu que tenho que dar isso. Isso é princípio do SUS, né? É o SUS que garante o cuidado, promoção e prevenção com relação à saúde. Eu não posso falar, aí, não foi você que comeu, não foi você que fumou, não foi você que fez tudo errado? Agora o problema é seu. Então você cuida lá e vida que segue. Foi assim que aconteceu lá antes da implantação do SUS e metade da população foi dizimada, né? Eles acreditavam que o modelo era centralizado e o direito de saúde não era universal, tá? Então, que se fosse um concurso aí que vocês fossem prestar, essa daí também já estaria garantida, ok? Eba. Beleza? Beleza. Pessoas, vocês estão aí? Beleza. Sim, tranquilo. Beleza. Tem alguma dúvida? Sim. Gente, Tranquilo, alguma não. dúvida? Não. Não? Bom, para a prova, então, é todo o conteúdo que nós tivemos até aqui. Depois eu mando um direcionamento para a representante de sala, para a Patrícia, então, sobre a data se mantém dia 15, mas sobre como vai ser o tutorial e tudo mais, assim que eu tiver um direcionamento, tá? Não esqueçam de acessar o AVA, principalmente para quem eu dei uma chamadinha de atenção aí. E não se esqueçam que o link dessa aula vai estar publicado também no AVA, ou quem já quiser se inscrever no meu canal para ter acesso às demais aulas, também vai ficar mais fácil, tá? E no AVA fica direcionado a aula de acordo com a disciplina que você tem. Fica mais organizado, ok? Ok. Ok. Certo, tô. Beleza, então, gente? Podemos encerrar? Sim. Podemos. Sim. Então, tá bom, gente. Sim. Um bom final de semana, um ótimo feriado para vocês, quem eu não vejo mais, e para quem eu vejo, hasta amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Pro. Até. Até amanhã. Tchau, Pro. Até mais. Beijo. Professora, Oi? eu consegui falar com a Ana. Eu vou passar o WhatsApp da senhora para ela falar com a senhora que ela está com alguns problemas aí, tá? Então, mas aí você fala para ela que ela pode porque assim, de qualquer forma, ela vai ter que acessar o AVA para mandar a pergunta a tempo, porque eu já vou lançar no portal. Tá. Fala para ela entrar no AVA agora, então. Porque essa pergunta eu já vou colocar na aula de vocês, no 13º encontro. E aí ela manda a resposta pelo meu e-mail para computar a participação. Tanto ela quanto a Karine, porque senão ela vai acabar com déficit de participação de aula. Tá bom? Tá bom? Tá. Tchau, beijo. Obrigada, Fernanda. Obrigada, tchau.